Santa Catarina recebe novo lote de vacinas contra o Covid-19, que você vai ver também na edição de hoje. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemora avanço da vacinação contra a Covid-19 no país. A Anvisa autoriza estudos importantes para o combate à pandemia. Universidade Federal do Rio de Janeiro cria novo teste de Covid eficaz e barato. As ofertas de emprego disponíveis em Criciúma e região. Preço dos alimentos tem aumento em todo o mundo com a pandemia. Bolsonaro recebe alta e se reúne com apoiadores e ministro da Saúde. Presidente da Câmara dos Deputados defende discussão de proposta de semipresidencialismo. Polícia Militar Rodoviária organiza operações Lei Seca. Autoridades querem retomar voos comerciais no aeroporto de Omício Freitas, em Forquilinha. Lei do superendividamento já está em vigor. E Fecomércio tem boas expectativas para as vendas no Dia dos Pais. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Santa Catarina recebeu nesse início de semana mais doses das vacinas contra a Covid-19. Até essa terça-feira, Santa Catarina vai receber um total de 316.130 novas doses de vacinas contra a Covid-19. 2 remessas chegaram na segunda e outras 2 nessa terça. Com mais esses lotes, o estado somará mais de 5.600.000 doses recebidas desde o início da vacinação. Chegaram ao estado vacinas da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. Das doses recebidas, 213.680 serão para aplicação da primeira dose, a D1, e as demais serão reservadas para a segunda dose, a D2. A data de distribuição dessas doses aos municípios e outros detalhes da campanha de vacinação contra a Covid-19 serão discutidos na reunião da CIB, a Comissão Intergestores Bipartite, que ocorre nesta terça. A previsão é de que, com essa remessa, a vacinação seja ampliada por idade nos municípios e avance também aos trabalhadores da indústria, grupo que passou a ser contemplado como prioritário. Em Santa Catarina, a previsão é de que toda a população adulta receba ao menos uma dose até o dia 31 de agosto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comemorou a imunização de mais da metade da população que está na lista para tomar a vacina contra a Covid-19. Ele também afirmou que o avanço do Programa Nacional de Imunização já começa a mostrar sinais positivos. Marcelo Queiroga falou que o Brasil ainda precisa acelerar a campanha de vacinação. Segundo o ministro, os resultados já começam a aparecer, com a redução no número de casos, das internações, menor pressão do sistema de saúde e queda da média móvel de óbitos. Apesar dos dados positivos, ele reconheceu que ainda existem vários desafios a serem enfrentados com a chegada da variante Delta. O ministro ressaltou que a previsão é de entregar 40 milhões de doses neste mês de julho e outras 60 milhões em agosto. De acordo com o titular da pasta, são alvos de estudos a inclusão de outros subgrupos, como adolescentes com comorbidades, no programa de imunização e a readequação do intervalo entre as doses. Queiroga também comentou os estudos em desenvolvimento para o uso da proxalutamida na doença causada pelo novo coronavírus. Segundo ele, a proxalutamida está no início dessas pesquisas e precisa ser mais estudada para se verificar sua segurança, eficácia e, a partir daí, considerá-la uma forma de tratamento. Nessa semana, a Anvisa autorizou 2 estudos importantes para o combate à pandemia. Um trata de uma dose de reforço da vacina da AstraZeneca e o outro libera o estudo clínico de um remédio que pode reduzir a infecção provocada pela Covid. Além disso, a vacina Versamune, desenvolvida totalmente em solo brasileiro, poderá ser disponibilizada para uso emergencial ainda esse ano.
Nesta segunda-feira, a Anvisa autorizou o estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca. A terceira dose será aplicada entre 11 e 13 meses após a segunda. Participam dos testes 10 mil voluntários de 18 a 55 anos que estejam altamente expostos ao novo coronavírus, como é o caso dos profissionais de saúde, nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo. A Anvisa também autorizou nesta segunda-feira o estudo clínico para avaliar a efetividade e a segurança do medicamento proxalutamida na redução da infecção provocada pelo novo coronavírus. O produto é fabricado por uma farmacêutica chinesa que também vai realizar testes em outros países, como Alemanha e Estados Unidos. Aqui no Brasil, vão participar 12 voluntários do estado de Roraima e 38 de São Paulo, todos homens já internados com quadro de Covid entre leve e moderado. Outra novidade no combate à pandemia é que a candidata à vacina contra a Covid-19, Versamune, desenvolvida no interior de São Paulo, poderá ser o primeiro produto totalmente brasileiro contra a doença disponível no Plano Nacional de Imunização. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, acredita que a aprovação emergencial do imunizante pode ocorrer ainda em 2021. A Versamune ela acelerou bastante, foi a que deu entrada primeiro na Anvisa. Nós atualmente temos das 15, 3 delas já, a Versamune já está na Anvisa, esperando a liberação da Anvisa para começar os testes clínicos, fase 1 e 2 e depois fase 3. 1 e 2 é para segurança e fase 3 para eficiência. Então nós já temos recursos, inclusive, para isso, só esperando essa liberação para disparar esse processo. Vai ser desenvolvido inicialmente em um hospital e depois vai ser multicêntrico. Inteiramente nacional, desenvolvida por cientistas brasileiros, é uma vacina de segunda geração. Eu estou com muita esperança que vai ser uma das melhores do planeta. Começando agora essa fase 1 e 2 de teste, eu tenho a esperança, eu falo esperança porque depende um tanto da velocidade com que nós consigamos voluntários e o desenvolvimento desses testes. Mas eu tenho esperança que até o final do ano a gente possa fazer uma abertura na fase 3 de testes, como foi feito nessas outras vacinas que estão aí hoje em dia, que a gente possa ter essa vacina integrando esse ano em aplicação emergencial o grupo de vacinas. Agora, a minha visão é principalmente para o ano que vem, para que a gente não precisa mais importar vacinas, todo esse problema de custo, problemas de logística, tudo isso vai ser nacional e fabricado em empresa brasileira. Em Manaus, a vacinação com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 está suspensa porque acabaram os imunizantes. A prefeitura informou que no sábado o estoque se esgotou após a aplicação de 54 mil doses em 48 horas. No interior, o governador Wilson Lima acompanhou mutirões de vacinação. Em nota, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas comunicou que recebeu do Ministério da Saúde um informe com envio de nova remessa com 19.100 doses da AstraZeneca e 28.600 doses da Coronavac na manhã desta terça-feira em Manaus. Nesta segunda-feira, o Butantan entregou ao governo federal uma nova remessa com 1 milhão de vacinas da Coronavac. Até agosto, o Butantan pretende completar 100 milhões de vacinas disponibilizadas ao Plano Nacional de Imunização, com antecedência de 30 dias em relação ao prazo contratual. A vacina foi carregada aqui neste caminhão e agora será distribuída ao Brasil para que a gente possa imunizar os brasileiros. Com essa entrega de hoje, o Instituto Butantan completa 56.149.000 doses da Coronavac já entregues ao Programa Nacional de Imunização. E o grande desafio é fazer a entrega do que falta, cerca de 44 milhões de doses, até o dia 30 de agosto, antecipando, portanto, em 30 dias a entrega da compra feita pelo Programa Nacional de Imunização. Na entrega das vacinas, o diretor-presidente da Fundação Butantan afirmou que, por hora, não se avalia uma terceira dose da vacina. Provavelmente ou possivelmente nós teremos sim que vacinar anualmente em relação ao coronavírus. Mas especificamente estudo em relação à terceira dose, nós estamos muito preocupados, na verdade, em garantir a segunda dose, a primeira e a segunda dose para todos os brasileiros. Esse é o nosso objetivo primordial nesse momento. Além da
da AstraZeneca, que teve o estudo do reforço da terceira dose autorizado nesta segunda-feira, a Anvisa acompanha também estudos propostos pela Pfizer para um reforço do imunizante. A Anvisa afirma em nota que até o momento não há estudos conclusivos sobre a necessidade de uma terceira dose ou reforço para qualquer vacina em uso no Brasil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro criou um novo teste para a Covid-19 que apresenta um resultado em menos de 1 hora. O método, feito com a saliva do paciente, apresentou 100% de eficiência nas pesquisas. Outra vantagem é o preço, R$ 30. O teste é feito com a coleta de saliva e de secreção nasal do paciente. O material é colocado em tubos de ensaio e levado a banho-maria nesse aparelho. O aumento da temperatura e o contato com uma solução química vão amplificar o genoma viral. Em uma única amostra, é possível encontrar até 10 cópias do vírus. O resultado sai em menos de 1 hora e é identificado pela mudança de cor do líquido. Rosa, negativo. Amarelo, positivo para a Covid-19. Por não necessitar de aparelhos sofisticados, o teste pode ser feito em qualquer lugar, o que o torna mais prático. Além disso, o custo é bem mais barato, R$ 30. O teste de referência no mercado atualmente é o PCR, ou cotonete. O preço dele pode variar de R$ 100 a R$ 300, dependendo do lugar, e o resultado demora até 48 horas. Você só precisa de um banho-maria, alguns insumos, mas que são coisas bem simples e que iria junto com o kit, né? Irá junto com o kit, e depois é só misturar a amostra com esses reagentes e esperar 45 minutos até a cor virar. Então, negativo é rosa, positivo fica amarelo. Então, você consegue ver a olho nu na hora, não precisa ser um especialista para conseguir interpretar o resultado. Além de rápido e barato, o teste da Universidade Federal do Rio de Janeiro ainda se mostrou bastante eficiente. Ao todo, 60 pacientes participaram das pesquisas e os resultados mostraram 100% de acerto quando comparados aos testes PCR. Teve correspondência entre todas as amostras que foram positivas no PCR, foram positivas no RT-LAMP. Todas as amostras negativas foram negativas no RT-LAMP. Elas realmente se corresponderam um ao outro teste. O teste pode ser feito em adultos e crianças e o objetivo dos pesquisadores é disponibilizar os kits para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e possibilitar que toda a população tenha acesso. Mas para isso a universidade ainda busca parceiros. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Liberar para a sociedade como um todo, testar as pessoas em massa com um teste barato, fácil, e que não causa desconforto, não precisa botar aquele cotonete no nariz. Do ponto de vista do combate à pandemia, já que hoje o teste que está disponível, ele ainda é relativamente caro para a média da população e ele demanda um tempo para o resultado, o que tem até inibido algumas pessoas de procurarem. A perspectiva é dele causar reflexo no combate mesmo, direto à pandemia também, né? É importante a gente salientar isso. Se a gente puder testar em massa num tempo menor, a gente consegue, inclusive, testar mais pessoas, os parentes dessas pessoas que podem estar contaminadas também, infectadas, e assim você consegue saber qual é o número de pessoas, qual é a região que tem mais incidência ou não do vírus. Obviamente, isso vai refletir no combate à Covid-19. A seguir, Bolsonaro recebe alta e fala com a imprensa. Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis na nossa região. Atendente, comprador, assistente de engenheiro de produção, auxiliar de marketing, ourives, vendedor externo, orçamentista, suporte de TI, auxiliar de cozinha, designer, impressor, instalador de adesivos, analista de tráfego pago, montador de móveis, técnico em eletromecânica, auxiliar de TI, consultor de vendas, montador de hambúrguer, gerente de vendas, auxiliar de instalação de ar-condicionado, marketing, televendas, secretária, analista de qualidade.
Interessados podem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. A pandemia provocou efeitos negativos sobre a saúde das pessoas em todo o mundo. Em vários países, ela desencadeou um outro problema, a inflação nos alimentos. As projeções da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mostram que o planeta caminha para a maior alta no preço dos alimentos desde 2011. No mundo rico, não é diferente. Nos Estados Unidos, a inflação acumulada em 12 meses bateu 5% em maio, a maior desde 2008. O Fabiano é brasileiro, mora no estado americano do Texas e percebeu um aumento no custo de vida. Há um ano atrás a gente comprava uma libra de carne entre 2 e 3 dólares, né? A carne normal do dia a dia, hoje ela chega a ser 7 dólares a libra. Você começa a buscar uma alternativa mais barata para poder manter a mesma quantidade de produto na sua mesa. Aqui no Brasil, o consumidor também sente. De uma bandeja de ovo era R$ 7,90. Hoje é R$ 12,90. A pandemia desorganizou cadeias de produção no mundo todo. O descompasso entre fechamento e reabertura de economias, entre oferta e demanda, fez os preços dispararem. Muitos dos alimentos são commodities, café, soja, carnes, e têm os preços definidos em dólar no mercado internacional. Quando essas cotações sobem, acabam trazendo a inflação para a mesa dos brasileiros, mesmo que nós sejamos produtores. Os preços globais dos alimentos subiram quase 40% em maio, na comparação com maio do ano passado. No caso do Brasil, esse efeito é maior por causa da alta do dólar. A gente tem visto aí altas expressivas das commodities agrícolas, né? O preço de milho explodiu, né? E milho é o que é o principal insumo para frango, né? Por um lado, de uma especulação, ou seja, as pessoas acreditam que esses produtos vão continuar subindo de forma indeterminada, porque tanto a China quanto os Estados Unidos têm incentivado muito as suas economias. A China até menos, né? Mas no caso dos Estados Unidos, você tem uma pressão muito grande. O remédio contra a inflação no mundo todo é o aumento das taxas de juros pelos bancos centrais, o que já está acontecendo aqui no Brasil. Mas como o mundo tenta se recuperar de uma pandemia com estímulos à produção, este economista afirma que o resultado de políticas monetárias mais rígidas não deve frear a retomada do crescimento. É que, apesar da inflação estar alta, o que a gente vai encontrar vai ser um aumento na taxa de juros, mas como as taxas de juros já estavam em níveis próximos de zero no mundo inteiro, isso não deve ser um problema. Então, a gente vai assistir volta do crescimento econômico e talvez de uma maneira muito mais rápida do que a gente espera, acompanhado de inflação. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta depois de 4 dias internado em um hospital de São Paulo para tratar de uma obstrução intestinal. Ele já foi para o Palácio do Planalto, em Brasília, retomando a agenda de trabalho. Apesar das recomendações médicas para ficar de repouso, evitar reuniões e manter uma dieta líquida e pastosa, o presidente já retomou a agenda de trabalho e conversou com apoiadores por cerca de meia hora. E mesmo sem ter compromissos para o dia, a expectativa é de que ele receba o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para uma conversa no Palácio do Planalto. O presidente chegou de São Paulo ao Palácio da Alvorada no início da tarde de ontem. Antes de retornar, Bolsonaro falou com jornalistas sobre estudos que teve acesso em relação à Covid-19. Tive acesso a estudos do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. O que mais mata de Covid, em primeiro lugar, é quem está com obesidade. Em segundo lugar, quem está tomado pelo pavor ou pelo pânico. Lembra que eu falava lá atrás? Temos que enfrentar, é um problema, temos que enfrentar, não temos alternativa. E o presidente da Câmara dos Deputados voltou a defender que a Casa discuta uma proposta de semipresidencialismo que vale a partir de 2026. E o presidente da CPI da pandemia afirmou que as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito continuam, já que o Senado está em recesso, mas a CPI não. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão em recesso até o dia 1º de agosto. Mesmo com reuniões suspensas e plenários fechados, as discussões continuam. Pelas redes sociais, Arthur Lira defendeu que a Câmara delibere sobre uma proposta de semipresidencialismo.
Segundo o presidente da Câmara, a mudança tem o objetivo de reduzir a instabilidade política e valeria para a eleição de 2026. Lira frisou que o tema não é invenção dele e surgiu antes da crise atual. Quem também se manifestou pelas redes sociais foi o presidente da CPI da pandemia. O senador Omar Aziz publicou uma foto dizendo que as investigações não pararam, que o Senado está em recesso, mas a CPI da pandemia não. Aziz e o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da pandemia, têm conversado para definir os próximos passos da comissão parlamentar de inquérito. Há previsão de que uma reunião virtual seja realizada entre os dias 26 e 29 de julho com os membros da CPI e juristas para embasar o relatório final da CPI, que será de responsabilidade do senador Renan Calheiros. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A seguir, autoridades querem retomada de voos comerciais no aeroporto Dionísio Freitas, em Forquilinha. A Operação Lei Seca vai ser realizada em rodovias aqui do Sul Catarinense nessa quarta-feira. A Polícia Militar Rodoviária realiza nesta quarta-feira, dia 21 de julho, uma Operação Lei Seca nas rodovias do Sul Catarinense. A fiscalização será realizada nas cidades de Cocal do Sul, Içara e Gravatal, das 8 horas da noite até meia-noite. A ação faz parte do projeto Rodoviária Transparente e Segura. Diferente de outras operações, nessa ação, a Polícia Militar Rodoviária visa divulgar o local e horário da realização de uma operação, das muitas realizadas por semana, possibilitando aos usuários da rodovia se adequarem ao cumprimento das normas de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, diminuindo o risco de acidentes de trânsito com danos graves. Autoridades de Forquilinha, no sul do estado, querem retomar os voos comerciais do aeroporto Dionísio Freitas. Confira na reportagem. O prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, foi até a capital do estado nesta terça-feira para tratar da retomada dos voos comerciais no aeroporto Dionísio Freitas. O objetivo do encontro é obter a liberação do processo licitatório, que deve possibilitar a retomada dos voos comerciais no aeroporto. Segundo o prefeito, um grupo de empresários viabilizou o projeto de revitalização do aeroporto feito pela ProSul, que vai possibilitar pouso e decolagem com neblina por meio de equipamentos. O projeto já foi entregue ao governo do estado. Algumas adequações estão sendo feitas pela infraestrutura e o próximo passo deve ser o processo licitatório. O prefeito defende ainda que trata-se de uma obra fundamental para Forquilinha e região, que vai proporcionar em alguns anos um movimento regional para a volta da operação com voos comerciais. Já está em vigor a lei do superendividamento. As novas regras alteram o Código do Consumidor e estabelecem uma série de medidas para evitar o aumento das dívidas. Quase 1 em cada 3 brasileiros tem algum tipo de dívida. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mais de 60 milhões de brasileiros têm dívidas a pagar. A metade deles, ou 30 milhões de pessoas, estão superendividadas. Cartão de crédito, empréstimo ou conta atrasada tiram o sono dos consumidores. Mas agora já está valendo a chamada Lei do Superendividamento, que aumenta a proteção de pessoas que têm muitas dívidas e não conseguem pagá-las. Além disso, a lei cria alguns instrumentos para conter abusos na oferta de crédito. O projeto define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Segundo pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio, o número de famílias endividadas no Brasil chegou a quase 70% em junho, maior percentual desde 2010. Com as novas regras, os consumidores podem renegociar as dívidas com todos os credores. Ao mesmo tempo, as instituições financeiras estão proibidas de fazer qualquer tipo de pressão para seduzir clientes. Ainda falando em economia, a maioria dos pais deve ganhar presente no dia deles esse ano. Uma pesquisa da FEComércio revelou que mais de 50% dos entrevistados pretendem comprar pelo menos uma lembrancinha para a data não passar em branco.
Esta loja do centro da capital acaba de receber a primeira remessa de roupas masculinas que vai reforçar o estoque para o Dia dos Pais. Nós temos com a promoção agora que chegou as camisetas a partir de R$ 39,99. São camisetas muito boas, que antes eram outros preços, agora a gente conseguiu comprar um preço uma margem mais baixa. De acordo com a pesquisa de intenção de compras da FEComércio, este ano 56% da população disseram que pretendem presentear os pais. O ano passado, apenas 46% dos entrevistados disseram que comprariam algo na data. O valor do presente também deve ser 26% maior que em 2020, em média R$ 157. E com as comemorações, os filhos devem desembolsar cerca de R$ 146, totalizando pouco mais de R$ 300 de gastos. No ano passado, nós vivíamos um momento mais crítico da pandemia. Hoje, já com boa parte da população vacinada, as pessoas pretendem presentear e a opção do consumidor, o maior percentual é de compra presencial. Se esta intenção de compra se confirmar, o comércio no estado deve receber um aporte de mais de R$ 200 milhões com o Dia dos Pais. Este valor é 54% maior que o movimento no ano passado. É o momento dos lojistas aproveitarem a compra à vista, garantirem capital de giro, fidelizarem clientes, ganharem novos clientes e se comunicarem muito antes dessa data, sempre pensando em redes sociais, pensando em comunicar o que a loja, o estabelecimento está fazendo para questões de biossegurança, para que esse consumidor se sinta seguro ao fazer essa compra. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.